Boa noite, boa noite. Vamos começando. Tudo bem com vocês? Saudações quintas-feirenses, né? Estávamos planejando marcar essa quinta-feira já faz algum tempo. Estamos aqui. Vamos trabalhar questões. Tudo bem com vocês? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Tudo bem, professor. A gente está ouvindo. Então tá ótimo. Então já começamos no Wi-Fi, não teremos problemas, penso eu, né? Então eu enumerei, eu deixei o mesmo título da aula como sendo aula 6, porque na verdade as questões são referentes ao tema da aula 6. Mas nós vamos conversar sobre todas elas, uma a uma. E se alguém já correu os slides aí, vocês vão ver que eu fiz, cada uma eu fiz respostas é, compridas, respostas explicativas, para que mesmo aqueles que não puderem estar presentes aqui hoje, depois podem assistir a solução das questões, ou se fizerem a mera leitura dos slides, vão conseguir. Então, peço desculpas aí pelo tamanho que ficaram algumas respostas, porque eu quis fazer da forma completa, para que a gente pudesse conversar com tranquilidade e eu ficasse tranquilo de que vocês têm o conteúdo, têm as referências legais. Combinado? Essas questões possivelmente serão questões que podem, né, penso eu, que deverão voltar lá na nossa avaliação. Então, vamos conversar aqui, vamos tirar algumas dúvidas, vamos refletir sobre algumas questões aqui. Então, começando ao que viemos, coloco já de cara uma pergunta, né, e vou refazê-las, vou devolver essa pergunta para vocês, né? Lembrando que na aula 6 nós falamos sobre tomadores de serviço, quem é o tomador e quem é o prestador, e falamos um pouquinho sobre salário de contribuição. Então essas questões elas vão estar voltadas para essa parte contributiva, para saber se incide ou não a questão da cobrança do INSS em cima de determinadas verbas. Então eu fui elaborando questões e trazendo a fundamentação legal. Então fiquem tranquilos, vocês peço eu que se puder tomar nota de alguma coisa é ótimo, mas se não tomarem também não há problema, porque os slides eu fiz as respostas. Então, minha primeira pergunta dessa noite, dessa quinta-feira, dia 8 de 4 de 2021 é: quando estou de férias e recebo um terço a mais do que nos meses que eu trabalho, é o normal, férias mais um terço, devo pagar o INSS sobre esse adicional? Essa pergunta, ela tá dizendo o seguinte: olha, férias mais um terço, isso aí é uma garantia constitucional. Sobre esse valor de um terço, né, das férias não há discussão, a gente tem que recolher. Desse um terço, eu tenho que fazer o recolhimento previdenciário referente a esta verba que eu estou recebendo? O que vocês acham? Alguém aí trabalha com carteira assinada? Alguém já tirou férias? Ninguém tirou férias? Ninguém acompanha o Olerite? Sim, então aqui teria uma longa resposta para eu fazer, mas eu tentei fazer uma resposta também que ficasse objetiva. De acordo com a Receita Federal, o adicional de férias faz parte do que? Da remuneração. Logo, deve ser incluído no salário de contribuição para fins de cálculo do recolhimento. Então, quem vai dar o norte nessa questão de um terço de férias, quem deu a palavra final, foi a Receita Federal. E ela diz que esse um terço de férias faz parte da remuneração do trabalhador. E vindo fazer parte da remuneração, tem que ser recolhido o INSS. Eu não presto atenção nessas verbas, nessas coisas do meu Olerite, mas eu vou esse ano, quer dizer, já recebi as férias, né? Porque a gente acabou de voltar a trabalhar, mas eu vou até dar uma conferida lá no meus extratos, lá nos meus contra-cheques para verificar se realmente é feita o desconto, né? O desconto previdenciário sobre férias mais um terço. Então, quem deu o norte a essa resposta foi a Receita Federal. Anotem aí, isso aí vai servir para a nossa vida. Isso aí só vai estar mudando quando houver uma outra reforma previdenciária, uma reforma trabalhista. Por enquanto, em 2021, essa é a solução jurídica para essa questão. Olha que eu notei aí uma curiosidade. Então, quando eu coloco curiosidade jurídica, vocês não precisam se preocupar. Eu coloco apenas para que vocês tenham conhecimento e lembrarem que eu trouxe essa curiosidade ou essa informação aqui em uma aula nossa.
Ressalta-se que diversas decisões judiciais vêm excluindo tal parcela da base de cálculo de contribuição previdenciária, sendo esse o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça. Alguém sabe por qual razão ou por qual fundamento que o Judiciário, em algumas decisões, manda excluir essa cobrança do INSS sobre um terço de férias? Ninguém se arrisca? Boa noite, Juliano, Direito Previdenciário. Professor, foi só chutar. Ah, pode chutar então, Por ser tipo. Adicional e não simplesmente não simplesmente pelo fato, assim, a gente trabalha todo mês e esse Adicional de férias ele teria um a mais, então por ele ser um bônus? Na verdade, um dos fundamentos jurídicos que o judiciário utilizava era que isso era uma indenização, né? Estou te indenizando para você poder ficar, curtir suas férias de boa. Então, por essa razão, né, alguns juízes, alguns órgãos aí de dentro do judiciário entendiam que não deveria ocorrer essa contribuição, porque não havia, isso aí não deveria fazer parte da remuneração. Isso aí era como você diz, é um prêmio, é um plus, né? Então, aí, no segundo parágrafo, eu venho e faço uma anotação que o STF, né, Supremo Tribunal Federal, todavia reconheceu essa discussão como repercussão geral da matéria. O que é reconhecimento geral de repercussão da matéria? É quando o STF suspende todas as ações que estão discutindo determinado assunto, deixa elas suspensas para decidir uma só. Depois que decidir essa uma só, se está correto ou está errado, todas as outras podem tomar o mesmo norte. Isso é normal ocorrer dentro do direito. Então, eu até não se preocupem com isso, mas eu coloquei ali o número do objeto do recurso extraordinário, que é o 107.2485, e irá decidir se é constitucional ou não a contribuição previdenciária patronal sobre o terço de férias garantido na Constituição. Então, por enquanto, tem esse reconhecimento geral de que é constitucional sim. Então, infelizmente, será feito o recolhimento, porque é entendido que isso aí faz parte da remuneração do trabalhador. Então, observem o olerite de vocês, se vocês andaram tirando férias, e vão ver que incide sobre as férias a questão do recolhimento aí da Previdência Social. Segunda pergunta, e vejam que eu não enumerei as perguntas, para que vocês não fiquem ansiosos. Nós vamos fazer quantas perguntas forem possíveis a solução na nossa conversa hoje. Se não acabar, a gente continua na quinta que vem. Combinado? O meu 13º salário, né? Todo mundo recebeu o 13º aí recentemente, né? Meses de novembro e dezembro de 2020. Incide a contribuição previdenciária sobre o 13º? Sim. Sim? Sim. Sim, porque a contribuição do 13º, inclusive ela é calculada separadamente da remuneração dos meses que são pagas a primeira e a segunda parcela. Para quem trabalha sabe que acaba recebendo a primeira parcela do 13º, acho que até o dia... tá anotado ali, né? Não, tá anotada a segunda, que é até o dia 20 de dezembro, e a primeira, salvo engano, é até o dia 20 de novembro, né? Ou é dia 30. Eu sempre faço pagamento aqui no condomínio o quanto antes, né? Aqui, como é condomínio, não é empresa, tem a questão do fluxo de caixa. Então, assim que eu recebo as guias da primeira parcela do seguro do 13º, eu efetuo o pagamento, mesmo sendo antes da data. Então, a contribuição previdenciária incide no momento do pagamento da segunda parcela, que é realizada até o dia 20. Então, a gente recebe a primeira parcela lá bonitona, e na segunda parcela é feito essa contribuição previdenciária para o INSS, porque é entendido que o 13º faz parte aqui da remuneração do empregado. Da mesma forma, o 13º proporcional no pagamento de desligamento do empregado é considerado salário de contribuição. Quando ocorre o desligamento, nós vamos desligar o funcionário, seja a pedido ou por justa causa, não importa. O 13º é uma garantia constitucional, concorda? Independente de qual o motivo do rompimento aí do vínculo empregatício, ele será devido. Então, e é o entendimento de que o 13º faz parte aqui da base da remuneração. Então, independente do que estiver acontecendo, ou seja, do motivo aí do desligamento, vai ocorrer o recolhimento previdenciário
a incidência desse tributo aí em cima sobre, né, o 13º. Mais um item aí, mais uma questão a fazer um asterisco aí no seu cadernão para anotar. Então incide a cobrança sobre a questão de 1/3 de férias, incide aqui a questão também sobre o 13º. Professor, qual que é o fundamento dessa incidência? O fundamento é o entendimento de que essas verbas fazem parte, né, elas agregam aqui a remuneração do trabalhador. E se elas agregam a remuneração do trabalhador, deve ser aqui feita a contribuição previdenciária com elas junto. Então, isso é importante. Terceira questão, se eu não estou aqui confundindo os números. Fiquei doente e necessitei me afastar das minhas atividades, recebendo o benefício do INSS. Antigamente, antes da reforma, a gente chamava do que? Auxílio doença. Alguém sabe como é que é tratado hoje? A gente vai estudar no momento oportuno, mas só como um spoiler mesmo de antecipação, como é que é chamado hoje o auxílio doença? Ninguém? Olha só, hein? Precisamos estudar a mesma matéria. Afastamento por incapacidade temporária, né? Ou, se for definitiva, afastamento por incapacidade definitiva. Prof, mas eu posso continuar chamando de auxílio-doença? Para mim, vocês até podem, mas na hora que a gente for tratar lá certinho desse benefício, vocês vão ver que após a reforma previdenciária, ele ficou intitulado de forma com um título diferente. Mas, em vias de regra, é aquilo que a gente já sabe mesmo. Devo pagar contribuições incidentes sobre o meu benefício? Então a pergunta está dizendo o seguinte: olha, estou afastado aqui recebendo o que vocês entendem, o que a gente chamava antigamente de auxílio-doença. Devo fazer a contribuição previdenciária em cima aqui, contando com essa verba, com esse benefício? Pergunta. Acho que não. Se vocês estão esquecendo, eu fiz um quadro com vocês em algumas aulas para trás que a gente colocava aquela questão da contribuição. Vocês estão lembrando? Período de graça, quando que mantinha a qualidade de segurado. Depois a gente conversou quando que mantinha também a qualidade do dependente, mas aqui em especial a questão da qualidade do segurado. Eu me lembro que eu fiz um quadro, está lá nos slides, em que a gente colocava que não incidia, não havia necessidade de se fazer o recolhimento durante o período que você estivesse, lembra da palavrinha certinha, em gozo de um benefício previdenciário. Então, nesse caso, se você estiver recebendo o auxílio por incapacidade temporária, né, você não vai precisar fazer aí o recolhimento previdenciário. Então, eu coloquei a resposta, né, não, em regra, os benefícios da Previdência Social não são considerados salários de contribuição. Isso ocorre com todos os benefícios, exceto. Então, se eu fosse você, eu faria uma anotação aí no meu cadernão. Olha, existe a necessidade, a incidência aí da questão do INSS sobre todos, aliás, a não incidência sobre todos os benefícios previdenciários. Então, a pessoa está lá recebendo auxílio-doença, hoje o auxílio por incapacidade temporária ou definitiva, pensão, não sei, todos a gama lá, o leque do cardápio de benefício previdenciário, menos dois benefícios, o salário maternidade e o seguro-desemprego. Então, esses dois tipos de benefícios terá a necessidade de fazer o recolhimento previdenciário sobre eles, se você for querer contar o tempo de trabalho, né? Então, durante o período que vocês estiverem em gozo aí, no caso da licença maternidade, se você quiser contar aquele tempo como tempo de contribuição, você vai ter que fazer o recolhimento. O período que você está aí durante o seguro-desemprego, para aqueles que já receberam, tenho certeza absoluta que sabem do que eu estou falando, para você poder contar aquele tempo como tempo de serviço, você vai ter que fazer o recolhimento. Não é que você vai perder a qualidade de segurado, você não vai perder a qualidade de segurado, porque ali o seguro-desemprego, acho que hoje é o que? No máximo 4, 5 meses, no máximo. Então, você vai estar dentro aí do período que a gente chama período de graça, né? Pode ficar tranquilo. Mas, se quiser contar como tempo de trabalho, como tempo de serviço, infelizmente,
vai ter que fazer o recolhimento previdenciário. Então, cuidado, que pode vir uma questão objetiva lá na prova falando o seguinte: olha, é verdade que, em regra, todos os benefícios previdenciários não incidem, né, durante o período de gozo, não incide a cobrança da, da, da verba destinada ao próprio INSS. E daí a gente fica pensando, poxa vida, mas se a pessoa está em gozo do benefício, por que ela vai fazer o recolhimento previdenciário? Você tem razão, mas nós temos essas duas exceções. Qual exceção? O salário maternidade e o seguro-desemprego. Prof, mas a gente não sabe direito ainda o que é seguro-desemprego, o que é salário maternidade. Calma que eu vou tratar disso mais para frente na aula oportuna. Aqui a gente está falando da parte aqui de contribuição, salário de contribuição. Então, por isso que, infelizmente, eu não pude deixar de falar essa exceção nesse momento, mas a gente ainda vai conversar melhor sobre salário maternidade, sobre seguro-desemprego. Aqui a gente está voltando essa nossa conversa para a questão da incidência previdenciária. Quarta questão, se eu não estiver trocando os números. Quando viajo a trabalho, recebo diárias para cobrir os meus gastos. Isso é normal. Não sei vocês, mas eu já trabalhei meu segundo emprego, na verdade, como advogado, né, do qual eu fiquei ali bastante tempo. Eu viajava fazendo audiência pelos bancos, pelo Itaú, pelo Bradesco. E quer dizer, eu recebia diárias, recebia até reembolso dos custos. Até sobre isso, eu tenho que contribuir? Então a pergunta está dizendo o seguinte: quando eu viajo, eu recebo diárias. Ah, mas por que você recebe diária? Porque você está fora da sua casa, concorda? Você vai comer, vai fazer outras coisas. Né? Então não dá para pensar em hora extra, alguma coisa nesse sentido, porque não há controle de horário. Né? Como é que vai fazer? Se bem que hoje, em razão da tecnologia, a gente tem o rastreamento por satélite, por várias coisas que eu já vi alguns tipos hoje, principalmente teletrabalho, que é possível a gente saber onde que a pessoa está logada, né, ou por um chip de celular, ou até por um relógio que tenha GPS, a gente consegue saber onde que a pessoa está. Então, mas regra geral é essa questão aí da diária. Devo fazer a contribuição sobre essas diárias? O que vocês acham? Ninguém viaja? Não, por quê? Na verdade, aqui a gente vai ter uma tratativa, um tratamento diferente depois da questão da lei da reforma trabalhista. Vocês não precisam ficar preocupados com o número de lei, mas eu só gostaria muito que vocês tivessem uma noção que aquela reforma, a trabalhista, ela é de 2017, então lei 13467, e depois agora em 2019 nós temos a emenda constitucional 103 de 2019, que é a reforma previdenciária. Então, só para ter um norte, né? Primeiro veio a reforma trabalhista, 2 anos depois a reforma previdenciária. Então, as diárias, em princípio, referem-se a pagamentos o quê? Ressarcitórios, a gente está ressarcindo. Da reforma trabalhista, revogou, ou seja, falou, não vale mais. O parágrafo 8º do artigo 28 da 8.212/91. A Lei 8.212/91 é o que a gente chama de Lei do Custeio da Previdência Social. Ela está diretamente relacionada com essa questão mesmo aí de contribuição, base contributiva e uma série de outras coisas. E alterou a linha H do parágrafo 9º do mesmo artigo, dispondo que não incide contribuição previdenciária sobre as diárias de viagem, independentemente de qualquer valor pago ao empregado a esse título. Então, se eu fosse você, eu fazia um asterístico lá, como minha velha avó diz, e anotaria, olha, após a reforma, não precisa anotar o número do artigo, né, porque já está no slide, mas anote lá, após a reforma trabalhista de 2017, foi feita aí a alteração em alguns artigos da lei e ficou expressamente, eu não vou dizer expressamente combinado, né, expressamente revogado qualquer pagamento ou qualquer incidência, na verdade, de valores previdenciários sobre a questão de diárias de viagem ou outro título referente a isso. Então, essa foi uma mudança aí da reforma trabalhista. Né? Se você for pensar para o empregador, isso aí ficou melhor, porque ele só faz a devolução do valor gasto ou da diária e não faz o recolhimento previdenciário. Para nós trabalhadores, né? Estou pensando que o trabalhador ficou melhor ou pior?
Aí, trabalhadores, são todos empresários? Ninguém está junto comigo? Não somos Melhor, né, professor? melhor? Ficou pior, esse valor daí não incide na nossa base salarial, né, de contribuição. Então você vai ter lá na frente um benefício menor, pensando que você vai ter um benefício a longo prazo, né, já que todas as contribuições hoje entram na conta. Então vai diminuir a base de contribuição do trabalhador. Nesse ponto eu acho que é negativo, neste ponto específico. Para o empregador ficou melhor, né, não vai ter incidência. Ninguém viaja aí? Ninguém recebe diárias? Eu recebia. E nossa, eu achava super bom. Opa, pergunta. Tô pulando a pergunta de uma vez. Eu também, eu não tô brincando, gente. As diárias de viagem, quando eu viajei bastante tempo, hein? Olha, 2005, 2006, 2007, 2008. Acho que 2009 também. Depois já fui parando porque as coisas foram mudando. Mas o que eu recebia de diária de viagem dava para eu pagar todas as minhas contas, as minhas despesas, e acabava sobrando o salário sem eu mexer e até a questão dos honorários. Era bom, cansativo, mas era bom, né? Porque daí você não pode, por exemplo, naquela época eu não poderia nunca ser professor. Por quê? Porque eu não tinha paradeiro, né? Tinha vezes que eu chegava em casa 8, 9, 10 horas da noite. Tinha vezes que eu dormia fora, porque quer dizer, eu acabava viajando o Paraná todo. Mas, né, na vida a gente passa por períodos. Eu achei bem legal. Não quero voltar mais para isso hoje, mas foi um período interessante da minha vida. Sou vendedor e ganho comissões. Elas compõem o salário de contribuição? Tem vendedor aqui na sala que possa nos ajudar? Ou tem empresário que paga comissão aí que possa nos ajudar nessa resposta? As comissões incidem a questão previdenciária? Ninguém ganha comissão? Incide, porque faz parte do salário. Ah, olha só a minha resposta. É claro que sim. As comissões e porcentagens de vendas fazem parte da remuneração, logo integram o salário de contribuição. Você já pensou se você, né, hoje tem muita gente que é comissionado, né, que vende aí, sei lá, vende roupa. Pensa numa, eu até perguntei um dia desse numa concessionária, né, se o vendedor ganha comissão sobre a venda ali de carro, ganha também. Então, todo mundo tem interesse que as vendas ocorram, né, que mais negócios sejam fechados. Agora, por que razão que eu excluiria essa comissão, né, da base de cálculo, sendo que se você bater a meta ou se você vender eu vou te pagar? Não seria justo, concorda? Então, pode ver que a nossa conversa hoje ainda pareça um pouco técnica, mas ela é lógica do ponto de vista de quem está acostumado a ser trabalhador. No caso, né, eu sou trabalhador, eu não, como empregador, no escritório a maioria são estagiários, a gente nem tem nenhum empregado CLT. E aqui no condomínio, quer dizer, eu acabo não prestando muita atenção quando eu vou fazer os pagamentos, porque todo mês é a mesma coisa, né? O escritório, a contabilidade manda, eu acabo fazendo lá as transferências, mas é bem interessante quando a gente começa a entender aqui se incide ou não incide, que dá para a gente começar a prestar atenção e verificar e fazer conferências, né? Pode ser que haja equívoco. Eu estou dizendo isso porque no meu salário aí como professor, não fui nem eu que vi, então já aconteceu de outros professores verem problemas, tanto para mais quanto para menos, viu? Não pensem vocês que sempre o erro é para menos, que já aconteceu do erro ser para mais mesmo, e quer dizer, depois você vai ter que devolver, né? Não tem como. Então, não pensem que o erro sempre é para menos, não. O erro também já pode acontecer para mais. Deixa eu ver se não é isso aqui mesmo. A empresa onde eu trabalho paga gratificação quando entende que o empregado realiza o serviço com eficiência. Isso é bem legal, onde eu trabalhei também tinha. Isso é salário de contribuição? O famoso prêmio, né? O que é o prêmio? Lá onde eu trabalhei a gente tinha metas, então quando a gente conseguia bater as metas lá, que não eram brincadeiras, a gente ganhava ali um determinado prêmio. Tinha época que o prêmio era fixo, tinha época que o prêmio era um percentual ali sobre o faturamento, mas era bem interessante, viu? Eu vivia correndo atrás do prêmio, atrás das coisas e ganhei bastante prêmio, foi bem legal. O que vocês acham? Incide ou não a contribuição previdenciária? Também. Sim, claro, gente. As gratificações são valores pagos a critérios do empregador, em função do resultado do trabalho, devendo sobre elas incidir a contribuição, se forem pagas com habitualidade pela empresa. Agora, se for uma vez na vida, né? Ah, vou pagar um prêmio aqui de uma situação ímpar. Aí
às vezes pode até escorregar sem pagar, né? Mas via de regra, se for pago com habitualidade, né? Se existe isso como meta, né? Não quer dizer que você vai bater ou não vai bater, mas existe meta. Se você bater, você vai ganhar. Nesse sentido, a gente vai imaginar que esses prêmios eles integram sim a base aqui da remuneração do trabalhador, e se integra aqui a base da remuneração, não tem o porquê não fazer isso, o recolhimento previdenciário sobre esse valor, para poder aumentar ali até o próprio benefício que no futuro esse trabalhador vai vir a ter. E se eu receber um prêmio do meu empregador, devo pagar a contribuição previdenciária sobre ele? Pode ver que agora vai estar falando de você, entendeu? Não. Na reforma trabalhista excluiu da base de cálculo a contribuição previdenciária de prêmios e abonos, inserido a isenção total no artigo 28, parágrafo 9 da 8.212. A 8.212 é a lei do custeio. Com essa alteração legislativa, qualquer prêmio concedido por liberalidade do empregador passa a não compor a base de cálculo previdenciário. Prêmio por liberalidade. Estou pagando isso aqui dessa vez. Não é todos os meses. Então a pergunta anterior fazia referência com o prêmio pago com a habitualidade. Então quando eu contrato você, eu já falo, ó, se você, por exemplo, lá no escritório, se você fizer 100 petições por mês, você vai ganhar um adicional de, sei lá, R$200. Então, estaria na primeira hipótese, né? Você vai ter a incidência. Na segunda hipótese, é o prêmio por liberalidade. Eu não combinei nada com ninguém, mas eu achei que foi bom o trabalho, vou lá e dou duzentão para cada empregado. Neste caso, em razão da reforma trabalhista, como não há a questão da habitualidade, e sim a mera liberalidade do empregador, eu não sou obrigado a recolher a questão previdenciária, que na reforma trabalhista, não sei se vocês se lembram, mas uma das preocupações da reforma trabalhista era diminuir os encargos do empregador, com o argumento de que diminuindo a carga tributária referente à questão trabalhista, a gente teria uma geração de empregos maior. Será que é isso mesmo? Né? Analisando aqui que a gente já está vendo alguns pontos aqui que foi, né, o empregado pensar, mas isso aí não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver. Foi retirado contribuição de valores sobre o seu salário, que não vai mais incidir, não vai mais ajudar a acrescentar a base do seu cálculo do dia que você for fazer, que hoje, antigamente a gente chamava de aposentadoria por contribuição ou aposentadoria por idade. Hoje a gente vai conversar mais para frente, que é chamado de aposentadoria programada. Olha que coisa, né? E nós vamos ficando cada vez com menos direito. Eu acho que essa aqui deve ser a questão lá de número 6 ou de número 7, né? Não sei se alguém está anotando aí os números, mas a gente vai seguindo. Sempre que gozava férias, o meu patrão descontava do meu salário o INSS. A gente já viu lá para trás a questão de um terço de férias, né? Agora eu fui despedido e percebi que ele não descontou a contribuição relativa às férias que ele pagou. Isso está correto? Então, quando eu trabalhava aqui no meu emprego, todos os anos que eu tirava férias, quando eu olhava lá o meu holerite, havia a incidência previdenciária sobre férias mais um terço. Fui mandado embora, né? Fui mandado embora, digamos que, sei lá, não importa, fui mandado embora no mês de março. Então tem a questão das férias mais um terço proporcional a ser acertado, concorda? E eu fui olhar e o meu empregador não fez o recolhimento previdenciário, não deduziu isso aí sobre as minhas férias aí mais um terço dessa indenização aqui da minha rescisão. A pergunta é, está correto isso? O que vocês acham? Não acham nada? Meu Deus do céu. Está certíssimo. Acho que não é correto não. Parabéns, Samantha. Por que não seria correto? O não fazer o desconto. Você acertou. Entendeu? Por quê? Porque as férias gozadas, elas integram o salário de contribuição. Concorda? Faz parte do meu contrato de trabalho. Agora, a sua incidência ocorre no mês que você está tirando férias, concorda? Mesmo quando pagas antecipadamente.
Já nas férias pagas no momento do desligamento, não são as que foram gozadas pelo funcionário e por isso tem caráter de indenização. Porque quando eu estou sendo demitido, quando eu estou tendo aí o meu contrato de trabalho rescindido, não existe mais a possibilidade de eu vir a gozar desse período, né, de férias que eu tenho de direito. Então, se não existe mais a possibilidade durante esse contrato de trabalho de eu gozar dessas férias, o que é o correto? É indenizar. Mas por que é indenizar? É pagar. Então, senão estaríamos ferindo a Constituição Federal. Exatamente, Samantha, mas aqui não é no sentido de vender, é no sentido, olha, nós estamos rompendo o nosso contrato de trabalho agora, e como nós estamos rompendo esse contrato de trabalho, como é que vai ficar o período aqui que você já tinha trabalhado, que tinha direito a férias, né? Um dozeavo, sei lá, de acordo aí com o período que você já trabalhou. Você vai perder? Né? Como é que seria isso? Então isso, ali na sua rescisão, é feito o quê? É feito o pagamento em dinheiro. Como é feito o pagamento em dinheiro, então o entendimento hoje jurídico é que isso aí é uma indenização. Eu estou te indenizando. E se eu estou te indenizando, não é por essa razão, pode ver que o fundamento é diferente, então não é férias gozada, então você não usufruiu desse período que você tinha de direito e por essa razão está recebendo em dinheiro e recebendo em dinheiro não há o porquê incidir o recolhimento previdenciário. Por isso, olha o segundo parágrafo, elas não são consideradas remuneração pelo trabalho, não integrando o salário de contribuição. Então, as férias, lá o período, né, um dozeavos, dois dozeavos, né, o período ali que você não foi possível gozar, né, não deu ali o período ainda para você poder tirar lá seus 30 dias, aquele período vai ser indenizado no momento da sua rescisão trabalhista e você agora que está tendo aula comigo vai verificar que nessa indenização não vai ter a incidência previdenciária. Ah, e por que não? Porque é entendido que é de fins indenizatórios, se é fim de indenizatório, não tem o porquê eu integrar isso aí na sua remuneração. Não é salário, não faz parte, eu estou te indenizando. Entenda um fundamento aqui que é um pouquinho diferente. Mas é tranquilo, porque isso aqui eu penso que quem já foi mandado embora alguma vez na vida, vai aí buscar o seu termo de rescisão para olhar, para conferir isso que eu estou dizendo, hein? E agora ali, igual a Samantha falou, ela fez a afirmação ali da venda. Olha aqui, eu fiz a pergunta, ó. E quando eu vendo os 10 dias das minhas férias, tem a incidência da contribuição previdenciária? Alguém já vendeu seus dias de férias? Eu tô com os meus funcionários aqui do condomínio na sucessão. Primeiro tirou férias a porteira e depois agora está tirando férias o zelador. E eu queria que eles tirassem apenas 20 dias. Quase vendi. Mas aí entrou a pandemia. Então, eles não quiseram vender, se vocês acreditam. Eu pedi para o escritório calcular lá o valor dos 10 dias. Nenhum dos dois quis vender. Quiseram tirar os 30 dias. Fiquei abismado, né? Porque, sei lá, eu acho que 20 dias já é o suficiente. 10 está de bom tamanho. Nesse caso, tem incidência previdenciária ou não? Aí foi a Samantha que me falou que vendeu? Pagou a Samantha o INSS ou não? Não! Por que não? Porque você vendeu, né? Nós estamos falando aí de uma indenização. Estou te indenizando os dias que você não vai ficar de férias, que é no máximo 10, segundo a nossa lei trabalhista. Então, se você não vai gozar desse benefício das férias, não tem o porquê ter a incidência. Prof, onde está a incidência legal? Ali, ó, artigo 28, parágrafo 9º, a linha E, inciso 6, da 8.212/91. Mais uma vez relembrando, não precisam se preocupar com a questão do fundamento legal, que nós, né, no nosso curso não é o curso de Direito, é uma matéria de Previdência dentro do curso de ADM, do curso de Economia. Então, a Lei 8.212 é a lei de custeio da Previdência Social. Então, sobre o valor que você vende aí a questão dos seus 10 dias de férias, não há a incidência de salário de contribuição, porque é como se você estivesse fazendo um negócio. Você não está gozando desses 10 dias, você está vendendo ele para o empregador. E já que você está vendendo, ele não vai fazer parte da sua base de contribuição. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar que toda essa questão que não faz parte da base de contribuição acaba prejudicando
o empregado. Ah, por que acaba prejudicando o empregado? Porque não vai engrossar lá o valor que você está contribuindo para a Previdência Social, para lá na frente, na sua vida, né, se tudo correr bem, você ter uma aposentadoria programada, por tempo, que antigamente a gente chamava aposentadoria por tempo de contribuição, ou em alguns casos seria aposentadoria por idade. Hoje, a gente vai estudar mais para frente, é apenas chamado de aposentadoria programada. Então vejam que no nosso cotidiano a gente nem presta muita atenção e não acha nada. Ah, que bom, não vai pagar o imposto sobre isso. Então, não vai ter o recolhimento, não vai contar para vocês. Então, olha algumas reformas, algumas leis começam a tirar direitos do trabalhador e a gente vive falando que a reforma trabalhista acabou com o direito do trabalho, né? Ficou bom para o empregador e as pessoas não entendem. Olha, só hoje eu já falei umas 3 ou 4 coisas que eu acho que previdenciariamente prejudicaram o trabalhador, os trabalhadores, né? Então vão prestando atenção nisso. Sétima ou oitava, eu não sei qual é o número dessa questão. Os adicionais de periculosidade, de insalubridade, de trabalho noturno e de tempo de serviço são salário de contribuição? Alguém sabe o que é periculosidade e insalubridade? Alguém já recebeu? É quando a pessoa trabalha em alguma área de risco. Exatamente, quando a pessoa trabalha ali com algum fator, algum agente nocivo, né, à sua saúde, pode ser aí a questão de barulho, pode ser a questão de, quando você pensa lá, por exemplo, no posto de combustível, a questão dos derivados do petróleo, gasolina, diesel, né, pode ser quando você pensa, por exemplo, numa indústria, como é que chama aquele pessoal lá de São Paulo? Os metalúrgicos, né? Que pode ter acidente, tem barulho, uma série de coisas. Então isso aí vai estar voltado à questão de periculosidade e em alguns casos lá insalubridade. Trabalho noturno, né? O adicional noturno depois das 10 horas e o tempo de serviço, conforme algumas categorias aí de alguns sindicatos, você vai tendo o acréscimo de acordo com o tempo de serviço. Esses adicionais, isso aí que vai acrescendo no seu trabalho, no valor do seu salário, tem que faz parte aí do salário de contribuição? Vai ter a incidência previdenciária? Sim. Sim, porque veja, quem que não quer ter um adicional no seu salário, né? Eu gostaria de ter, eu devia ter um adicional noturno, né? Porque eu dou aula à noite, ó, é que não é 10 horas ainda, mas a gente passa um pouquinho, igual gorjeta, verdade, Samantha? Eu já queria ter um adicional noturno, hein? Já pensou que beleza? Então, se eu tivesse um adicional noturno, meu salário subiria. E eu queria... Por que, Samanta? Você trabalha onde? Não rolou? Eu penso que o empregador ele não gosta muito de pagar esses adicionais. Nossa, afiador, isso iria ser perigoso, hein? Não é não? Ou é tudo hoje automatizado? Nossa senhora, Deus me livre, que medo. Entendeu? Eu tenho agonia de pensar num corte. Não deveria ter mesmo, né? Um adicional de periculosidade, né? Não insalubridade. Não é insalubre, é perigoso. Ah, eu imagino que seja tudo automatizado, que o risco de um acidente seja mínimo, né? Às vezes você vai ter mais risco aqui numa mesa de trabalho, por exemplo, a minha mesa aqui é de vidro, do que às vezes onde você trabalha, né? Então, sobre esses... Ah, sim, eu imagino. Eu imagino que isso aí tenha bastante cuidado, tenha treinamento. E acidentes acontecem em qualquer lugar, né? Já vi acontecer acidente até até na casa da gente, imagine no trabalho. É que quando a gente escuta o termo, né, afiador, já dá a impressão que, nossa, vai ser uma coisa super complicada. Mas hoje em dia acho que não, né? Acho que tudo tem segurança mais fácil. Então, sobre esses adicionais, evidentemente que vai ocorrer aí o recolhimento previdenciário. Olha essa aqui para quem recebe vai saber. E a cesta básica que recebo todo mês juntamente com o Vale Alimentação? Tem incidência previdenciária? O empregador tem que pagar a previdência sobre o valor que paga para você? Eu paguei hoje o boleto lá da Cooper Card aqui do meu condomínio, R$ 862, referente a 2 empregados. Tem que pagar a previdência sobre isso? Não. Penso que não, né? Não, aí eu coloquei o fundamento legal. Que eu não sabia, não. Por isso que eu estou dizendo, é importante a gente ter essa conversa jurídica que nós estamos tendo, porque evidentemente que não é na primeira vez que você vai escutar eu falando sobre isso que você já vai gravar. Por isso que eu fiz os slides de forma fundamentada. Então, a gente está fazendo hoje um bate-papo,
Depois, quer dizer, a gente já teve, ó, conversamos algumas coisas na aula passada sobre isso, então a gente vai deixando aquela pulguinha atrás da orelha, né? Aquilo que eu chamo de beliscão jurídico nos alunos para você, poxa vida, é verdade, o professor falou, mas eu não lembro. Deixa eu procurar aqui no meu Dr. Google, né? Então é assim que a gente vai aprendendo, quando a gente vai ficando com dúvida, quando a gente vai ficando com desconforto. Então, evidentemente que não, né? A 8212 dispõe que a empresa se seguir o PAT, PAT é Programa de Alimentação do Trabalhador. A alimentação fornecida não integra o salário de contribuição. O PAT somente permite a participação do empregado até o limite de 20% do custo da alimentação recebida. Aí agora vocês vão ver a questão da reforma. Ó. É muito importante ressaltar que a reforma trabalhista alterou o parágrafo 2º do artigo 457 da CLT, dispondo que as importâncias, ainda que habituais, pagas a títulos de ajuda de custos limitadas a 50% da remuneração mensal, como auxílio alimentação, vedado o seu pagamento em dinheiro, diárias de viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem incidência de qualquer encargo trabalhista previdenciário. Então, cuidado que aqui é um ponto angular da reforma trabalhista. Veja que essa alteração do artigo 457, ele vem e diz, olha, nenhuma dessas coisas que forem pagas como auxílio alimentação, diária de viagem, prêmio e abono, entendeu? Não vai ter incidência tributária. Quando eu estou falando em incidência tributária, eu estou pensando aqui na questão de encargos previdenciários e trabalhistas. Por isso que a gente fala que a reforma veio para privilegiar o empregador. Por quê? Porque isso aqui, ó, se você pagar, né, você vai dizer, nossa, mas você está dando ideia, hein, Juliano? É o que eu já vi muita gente fazer. Você acaba complementando, né, o valor da remuneração, né, quando eu estou falando remuneração, pensando ali tudo que a pessoa ganha, com esse tipo de ticket, né, vale alimentação, prêmio e outra coisa, porque não incide a questão previdenciária. Então, com isso, você acaba tendo um recolhimento para a previdência menor, como empregador, você acaba economizando. Mas, na verdade, quem que está sendo prejudicado? O empregado, porque esses valores não vão fazer parte ali do seu salário de contribuição, ali da sua base previdenciária. Lá na frente, quando você for se aposentar, você vai lembrar do que eu estou falando, que esses valores não foram incorporados, não foram recolhidos tributos trabalhistas, previdenciários sobre eles, e você não vai poder fazer o uso deles. Então, quando a gente é jovem, né, e aos 20, aos 30, aos 40, a gente acha que nunca vai precisar disso que eu estou falando. Mas a própria reforma trabalhista mudou a nomenclatura da aposentadoria, né? Agora é aposentadoria programada. Né? Então não é mais por tempo de contribuição. Se é programada, se você não fizer essa programação, esse entendimento que eu estou hoje começando a fazer o beliscão na vida de vocês, você vai ver que lá na frente você vai chegar com um valor menor e o prejudicado vai ser você. Então a gente tem que entender aqui de algumas coisas. Assim, mesmo sem ter alterado expressamente o dispositivo previsto lá na lei de custeio, que é o artigo 28, parágrafo 1, e continua aqui, né, exigindo a questão aí da participação do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, para que os gastos de alimentação não componham um salário de contribuição, a reforma trabalhista revogou tacitamente esse dispositivo. Então, dessa forma, não há a incidência de contribuição previdenciária da alimentação concedida em vales ou modalidades similares, independentemente da inscrição do PAT. Então, o empregador não precisa ter inscrição, não precisa seguir nenhum tipo de programa de alimentação. Eu dou a cesta básica, não vai ter a incidência. Não, eu pago aqui o cartão, ou eu dou em dinheiro, não tem problema, não vai ter a questão aqui da incidência. A recomendação é que se faça por meio ali de um vale, por meio ali de uma cesta básica. Mas, como aqui a gente está analisando que é possível essa revogação tácita, né, é que muitas vezes o empregador prefere fazer o quê? Para não ter discussão trabalhista, eu prefiro pagar aqui, como é o caso do condomínio, para poder seguir as regras da convenção coletiva, a gente faz o pagamento via Coopercard, que com isso a gente isenta, né, qualquer discussão aí trabalhista. Então, os empregados recebem
por meio ali do Cooper Card, a parte referente ao auxílio alimentação. Mas fica a dica, né, de onde veio esse problema. Nona pergunta. Meu patrão me fornece vales transporte. Contribuo por isso? Alguém recebe vale transporte aí? Não? Ninguém? Eu também não ganho vale transporte da UniFCV. Mas quando eu trabalhar... Você ganha, Samanta? Você paga por isso ou não? Paga? Você não paga, não. Previdência não. O transporte deve ser pago obedecendo às exigências da lei. Então, em 1985, foi criada a famosa lei do Vale Transporte. Então, como vocês talvez sejam até nascidos depois disso, eu era criança nessa época, nela está disposto que o quê? Que o empregador participará do custeio do Vale Transporte com a parcela que exceder a 6% do salário do empregado. Então, de acordo com o antigo entendimento da Receita Federal, os vales transportes, quando substituídos por dinheiro, eles integravam, esse que é o problema, eles integravam o salário de contribuição. Entretanto, né, nós estamos em 2021, o STF decidiu o recurso especial 478 de 410, lá de 2010 já, que não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos em dinheiro a título de vale transporte. O empregador, deixa eu parar aqui que depois eu vou falar do empregador doméstico. Então, nessa questão, eu já fui orientado, por exemplo, pelo pessoal que faz a contabilidade aqui do condomínio, porque eu pago o vale transporte em dinheiro. Ah, mas por que você paga em dinheiro? Para ajudar os meus funcionários. O pessoal da contabilidade é contra. No entanto, que eles falam para mim, até quando a gente vai fazer rescisão, qualquer coisa nesse sentido, a gente acaba contabilizando o valor do vale transporte para poder fazer as indenizações. Mas, tecnicamente, não, porque não faria base do salário de contribuição. Mas, né, para evitar uma discussão trabalhista, ainda que a gente seja certo, então a gente prefere estar efetuando o pagamento ali quando a gente vai fazer uma rescisão. Mas, legalmente, não tem incidência. Não é salário, é vale transporte. Falar aqui um pouquinho do empregador doméstico. Tá lembrado quem é o empregador doméstico? O empregador doméstico é aquele quando o trabalho está relacionado com o lar ali que a pessoa mora. Pode ser a questão do motorista, a questão da empregada que faz a limpeza, a questão do barqueiro, né, quando tem lancha, né? O empregador doméstico poderá fazer o pagamento do vale transporte de seu empregado em dinheiro, conforme expressamente permitido no artigo 19, parágrafo único da Lei Complementar 150 de 2015. Então, na questão do empregador doméstico existe previsão expressa, previsão legal. Assim, o sistema do e-social, não sei, eu não tenho nenhuma empregada doméstica registrada, então, mas eu já ouvi falar que quando você vai fazer ali o recolhimento ali pela internet, então, quando o sistema do e-social do empregador doméstico já está programado para que o quê? Para que ele considere tal parcela não integrante do salário de contribuição. Então, quando você vai lá fazer o pagamento do seu empregado doméstico, da sua empregada doméstica, ainda que você lance lá, olha, estou lançando R$150 de vale transporte, o sistema, o e-social já está programado para não contabilizar este valor na base aqui do salário, porque não é salário, é vale transporte. Então, aqui fica a informação, né, como eu estou dizendo. Até para mim, que sou advogado, lá o pessoal da contabilidade fala que não deveria pagar em dinheiro porque pode gerar discussão. Aqui eu estou mostrando para vocês que essa discussão, em regra dos tribunais superiores, STF, nós já temos essa discussão sedimentada, né? Não vai haver mais discussão, no sentido de que não é salário, é vale transporte. Ah, mas eu paguei em dinheiro, vai integrar o salário. Não integra, principalmente depois da reforma trabalhista. Isso aqui me deu até um conforto no coração, mas, né, é bom a gente evitar algumas coisas. Então, como diz lá o pessoal da contabilidade, faça o mais certo, mais rígido possível, que evita discussão futura. Mas se você pagar, não faz parte do salário e sim vale transporte. Olha que pergunta enorme, essa deve ser difícil. Vamos ver o que eu coloquei aí. A empresa onde trabalho fornece aos seus empregados planos de saúde, auxílio creche, auxílio babá, seguro de vida em grupo,
disponibiliza plano de previdência complementar, complementa o auxílio doença para quem está recebendo e paga a participação no lucros. Nossa senhora, que empresa que é essa? Vai ver que você trabalha na IPO, né? Isso é salário de contribuição? Olha quantos benefícios que eu indiquei ali para vocês, né? Será que existe uma empresa que paga todos esses benefícios aos seus trabalhadores? A pergunta é salário de contribuição? Acho que não. Regra geral não, mas daí eu venho especificando cada um dos casos. Ó, não, sobre nenhum desses benefícios, né? Então, pera lá, vamos ver certinho como é que é isso, Samantha. Sobre nenhum desses benefícios, a regra geral não incidiria. É claro que devem ser pagos de acordo com a lei. Quando eu digo esses benefícios, ali tem várias coisas, como ela está colocando a questão ali da participação dos lucros. Calma que ali na frente eu fiz um slide desse. Da mesma forma, a Receita Federal responsabilizará a empresa caso não cumpridas as determinações legais. Então, regra geral não incide. Agora, se você for pagar isso aí de qualquer forma, sem você fazer a observância, sem observar como é que a lei manda você pagar essas coisas, meu amigo, então a gente vai cobrar de você a questão previdenciária sim. Então, é muito importante a gente ter noção de que maneira que a gente está recebendo esse benefício, se é da maneira que a lei determina, se isso aí vai haver incidência previdenciária ou não. Aí eu tentei vir explicando. Ó. A cobertura de saúde dos empregados e dirigentes da empresa não compõe a base de contribuição previdenciária. Então, evidentemente, a empresa que eu trabalho paga ali o plano de saúde. É salário o plano de saúde? Eles não vão fazer o recolhimento tributário em cima do plano de saúde. É um benefício? É um benefício, mas eles não vão tributar. Já o plano de previdência complementar, o que é plano de previdência complementar? É feito o recolhimento, por exemplo, você já recolhe sobre o teto ali do INSS, mas você ganha mais. Digamos que você é um barão aí, tem um salário de 10 mil reais, concorda? O teto da Previdência é 6. Então, para que você não se prejudique, eles têm uma previdência complementar e fazem esse pagamento, né, da diferença aí. O complemento do auxílio-doença e o seguro de vida, né? Digamos que a empresa também tem isso aqui. Só não integrarão o salário de contribuição se estiverem disponíveis a todos os empregados e dirigentes da empresa. Então, a empresa, para que isso não faça parte do salário, gente, tem que pagar para todo mundo. Todo mundo tem os mesmos direitos. Então, todo mundo tem direito à previdência complementar, todo mundo tem a complementação do auxílio-doença, né, no valor maior se ficar doente, e todo mundo tem o seguro de vida em grupo. Agora, se isso aí for pago de forma específica, não, quem recebe é só o fulano, né, 3 ou 4 funcionários, ou 10 no universo de 100, sei lá, vai fazer parte da base de contribuição daqueles que é pago. Então, estão vendo como é que a lei é esperta e, na verdade, o empregador que tem que tomar cuidado? Por quê? Mas eu quero prestigiar aqui meia dúzia de funcionários. Então, prestigia que você já vai ver que esses benefícios vão integrar a base de cálculo deles. Então, para que não integre, então veja que aqui tem uma regrinha, para não integrar tem que estar disponível para todos os funcionários. Vamos ver a questão da participação dos lucros, ó. A participação, fala, Samantha. Se você não quiser, veja, quem está recusando é você. A empresa vai ter que ter um documento assinado por você dizendo assim, olha, eu não quero o seu plano de saúde. Por exemplo, aqui no condomínio, por uma questão da convenção coletiva, a gente é obrigado a pagar como é que chama lá? Secov Vida, né? Que é um plano como se fosse um plano de saúde lá que tem os funcionários, inclusive tem até o nome do síndico. Eu não sei, que eu nunca nem ouvi falar, nunca fui. Mas eu sei que tem, porque sou eu que pago o boleto todos os meses, né? E é um valor baixo, relativamente baixo, que não é como acho que aqui paguei hoje, acho que é R$ 149, R$ 141 dos 2 funcionários mais o meu. Eu nunca fui, eu não sei o que é, mas a porteira já usou, o zelador acho que já usou. Então, se eu, por exemplo, mas eu não quero, tá bom. Mas eu não posso, isso aí não vai, eu não vou, o fato de eu não querer esse plano de saúde não quer dizer que isso aí vai gerar uma questão do encargo aí previdenciário. Então, cuidado, tem que estar disponível, entendeu? Para aqueles que não querem, vem cá e colhe a assinatura da pessoa, né? Reconhece a firma lá, eu não quero, não vou usar.
mas a empresa tem que ter o documento que disponibiliza para todo mundo. Vamos ver a questão aí da participação dos lucros, ó, Samanta, que você está certa. A participação do lucro ou resultado tem que ser paga em conformidade com a 10.101 de 2000, senão vai ser considerada salário de contribuição. Assim, deve ser paga no máximo em 2 parcelas anuais, devendo ser condicionada a um plano de metas estabelecido em comum acordo entre a empresa e seus trabalhadores, com participação do sindicato da categoria. Então, como é que eu faço para a participação dos lucros não terem a incidência da base previdenciária? Eu tenho que discutir isso em comum acordo, tem que ser homologado ali pelo sindicato e tem que ser pago no máximo em 2 parcelas anuais. Então, se eu não cumprir isso, opa, vai incidir sim a questão previdenciária. Então, às vezes, se eu tenho pouco funcionário, se eu não consigo cumprir esse requisito, eu vou lá e pago e pronto. Reembolso de creche, né, disponibilizado aos empregados que tenham filhos até 6 anos de idade. Quando você lê 6 anos de idade, eu até coloquei entre parênteses, ó, menores que 7. Então, 6 anos, 11 meses e 30 dias. Né, não é 7 anos. Mediante comprovação do gasto efetuado, não integra o salário de contribuição. Então, você paga a creche lá do seu filho e leva lá no RH da sua empresa, a empresa te reembolsa. Então, se o seu filho for menor que 7 anos, você comprovar o pagamento, esse reembolso aí do auxílio creche não vai incidir salário de previdenciário. A comprovação do gasto com creche é fundamental, então eu tenho que comprovar o gasto, não adianta eu lá falar que está na creche, tem que levar o recibo. Logo, as empresas devem manter o quê? Arquivada essa documentação que comprove. Olha o que eu coloquei aqui, ó. As empresas podem conceder aos empregados que tiverem filhos, né, menores de 7 anos o benefício do reembolso com contratação da babá. Eu achei isso super interessante porque eu nunca tinha ouvido falar. Então, é um benefício. Então, eu posso fazer o reembolso se você usa a babá. Benefício. Porém, esse benefício, quando é disponibilizado pela empresa, não é considerado salário de contribuição, desde que o reembolso oferecido seja limitado ao salário mínimo e condicionado à comprovação tanto do registro na carteira de trabalho da babá contratada, quanto do pagamento da remuneração do respectivo recolhimento da contribuição previdenciária. Então, é possível sim eu te deduzir, eu te reembolsar aí o valor do auxílio babá, desde que isso seja um benefício da nossa empresa, desde que você comprove que você efetuou o registro aí da sua babá e que você recolheu o recolhimento previdenciário sobre o salário. Quer dizer, fez o registro dela bonitinho. Se você comprovar que pagou para ela e isso for um benefício da nossa empresa, eu te reembolso. Caso contrário, não senhor, de jeito nenhum. Acho que eu vou parar por aqui, hein? Deixa eu ver uma coisa. Não vou parar não, ó. Vai dar certinho. Nossa, que sorte. Sobre o aviso prévio, incide contribuição social? Aviso prévio. Recolhe o tributo previdenciário? Ninguém tem aviso prévio aí, gente? Se ele for indenizado, sim. A partir do decreto 6277, a Receita Federal passou a entender que incide sim a contribuição previdenciária tanto no caso do aviso prévio integralmente trabalhado, que daí não haveria discussão, concorda? Quanto no indenizado. Todas as demais verbas indenizatórias pagas na rescisão do contrato de trabalho não são consideradas salário de contribuição, como, por exemplo, os 40% sobre o FGTS da despedida sem justa causa. Então, anotem isso aí, porque isso aí é uma boa pergunta para a gente fazer na prova, hein? O aviso prévio incide recolhimento previdenciário quando você é dispensado por justa causa, ou quando você não cumpre o aviso e é indenizado? Veja, em qualquer uma das hipóteses, o aviso prévio vai ser contado como tempo de trabalho e, por isso, vai haver o recolhimento previdenciário. E aí, a gente chegou. Olha só, eu achei que ia sobrar questões, hein? Não sobrou, certinho. Terminamos com 60 minutos de conversa. Boas essas questões, né? Algumas são meio não tão interessantes, mas a maioria são boas, né? São interessantes. O que vocês acharam?